Querido irmão, querida irmã, para esse 13º domingo do tempo comum, nesse dia 26 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas 9, 51 a 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, começa aqui a grande viagem de Jesus para Jerusalém, onde a cruz o aguarda. Ao longo do percurso, acontecem encontros, milagres, controvérsias. O verdadeiro discípulo é o que segue o Mestre no caminho da renúncia a si mesmo e da solidariedade ativa com os pobres, os pequenos, os excluídos. Jesus reprova o espírito de intolerância de Tiago e João e mantém sua firme resolução de caminhar para Jerusalém, onde entregará a própria vida em favor da humanidade. Três cenas marcam o início da caminhada. No primeiro e terceiro casos, os homens tomam a iniciativa. Eu te seguirei. Ao primeiro, o mestre lhe mostra que o seguimento a ele não será fácil, pois ele sequer tem lugar onde repousar a cabeça. Ao terceiro, que deseja se despedir dos familiares, Jesus o desafia: ou seguir a nova família do Mestre, ou continuar com sua família de sangue. No segundo caso, é Jesus quem chama: siga-me. O convidado pede um tempo para enterrar o pai. Deixar os mortos seria a atitude de se desvencilhar do passado. O diálogo com os três possíveis seguidores demonstra a prioridade do reino. Nas três situações, requerem-se prontidão, desprendimento de outros vínculos, disposição para enfrentar o desconforto, em vista da nova vida do reino de Deus. Querido irmão, querida irmã, Jesus está indo para a Páscoa em Jerusalém. A vida cristã é como essa viagem de Jesus com os discípulos, viagem que nos pede renúncias e perseverança. Seguir Jesus tem suas exigências, e elas ficaram claras em três exemplos.
Um chegou muito animado para acompanhá-lo, mas foi lembrado que Jesus não tinha nem canto certo para dormir. Outro estava disposto a ir também, mas só depois de enterrar o pai, isto é, de ter se liberado de seus compromissos com a família. Partir em missão requer desapego de seu núcleo familiar. Um terceiro queria antes despedir-se da família. Nem tinha começado e já estava olhando para trás. Despojamo- Despojamento, desapego, perseverança. Assim é possível seguirmos Jesus. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, refletir sobre sua vida cristã como seguimento de Jesus. E reze assim comigo. Ó Filho do homem, tomas a firme decisão de partir para a cruz. Uns não te acolhem, outros põem obstáculos ao teu projeto. No entanto, reafirmas a urgência de construir o reino de Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse 13º domingo do tempo comum, nesse dia 26 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 16, o versículo 19 a 21. A segunda leitura, Gálatas 5, o versículo 1, depois os versículos 13 a 18. Lucas 9, do versículo 51 a 62. Rezar o Salmo 15. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do primeiro livro dos Reis e logo em seguida vamos aprofundar as três leituras. É um pouco longa a meditação, mas vale a pena dedicar um tempo no seu dia para essa reflexão, para você assim refletir sobre a vocação, sobre o chamado de Deus, que as leituras hoje têm esse enfoque. Então, naqueles dias, disse o Senhor a Elias: vai e unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o tema central da liturgia deste 13º domingo do tempo comum é o chamado de Deus e o seu seguimento. Todo chamado exige renúncia e toda renúncia é dolorosa. Quem faz uma escolha precisa renunciar a muitas outras coisas na vida. E muitas vezes coisas que são valiosas, como por exemplo a família, o trabalho, os amigos, bens materiais, etc. É o que nos levam a refletir as leituras de hoje. O chamado é feito a todos, de uma forma ou de outra, e todos nós precisamos tomar decisões.
Precisamos responder, mas se a resposta for positiva ao chamado, não podemos ficar presos a outras coisas, pois correremos o risco de não fazermos nenhuma delas. Assim, a liturgia deste domingo trata das escolhas, do chamado e do envio, elementos que estão interligados e com uma estreita interdependência. Na primeira leitura do primeiro livro dos Reis, temos o chamado de Eliseu. Quem chama Eliseu é Elias, um grande profeta do Antigo Testamento. O chamado de Eliseu se dá no cotidiano de sua vida, mostrando que Deus nos chama nos momentos mais inusitados. Ele está no campo, arando a terra com uma junta de bois, quando Elias passa e entrega para ele o seu manto. Esse gesto de entregar o manto, ou jogar o manto, tem um profundo significado. O manto significa várias coisas: poder, dignidade, missão, enfim, a responsabilidade profética que Elias tinha e que agora confiava também a Eliseu, para que este fosse seu aprendiz. Ao passar o manto para Eliseu, Elias está escolhendo o seu sucessor e passando a ele responsabilidades da missão profética. Eliseu está sendo chamado para seguir Elias e dar continuidade à sua missão. Dá para imaginar o tamanho da responsabilidade que Eliseu recebe. Além disso, Eliseu não tem muito tempo para pensar. É pegar ou largar, como diz no meio popular. Porém, Eliseu responde positivamente ao chamado. Antes, porém, pede que Elias lhe conceda um tempo para dizer adeus a seus pais. Eliseu sabia dos desafios da missão, sabia que não tinha volta e que depois de ter dito o seu sim, não poderia voltar atrás. Ele teria que deixar pai, mãe, irmãos, amigos, sua vida profissional para ser pescador de gente, ou seja, ele estaria colocando agora a mão num outro arado, o arado da missão, e não poderia mais olhar para trás. Elias lhe concede o tempo pedido, mas diz para voltar logo, pois a missão não pode esperar. Quem dá prioridade à família mostra que não está livre para a missão fora dela. Eliseu se alegra com o tempo que lhe foi concedido para a devida despedida e a faz com festa. Todo chamado de Deus é motivo de alegria e festa. Assim, Eliseu oferta em sacrifício a sua junta de bois, aproveitando a própria madeira do arado para fazer um churrasco e distribuir para o seu pessoal, seus familiares e amigos. É uma celebração que marca a sua despedida e o início da sua nova missão. O gesto de oferecer em sacrifício a junta de bois que possuía mostra que ele está decidido a seguir Elias. Quando temos certeza das escolhas que fazemos e decidimos seguir, nos desligamos daquilo que nos prende, mesmo que seja algo muito valioso, como, por exemplo, o meio de subsistência ou a própria família. Assim, Eliseu nos ensina a prontidão para o seguimento e o despojamento. O Evangelho também trata do seguimento, colocando diante de nós situações distintas e procedimentos diferentes diante de um mesmo chamado ou da decisão de seguir Jesus. Na primeira parte do Evangelho, encontramos os momentos decisivos de Jesus, ou seja, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Antes, porém, ele teria que passar por Jerusalém. Jerusalém significa a consumação de sua missão. Seria o lugar da sua paixão, morte e ressurreição. Porém,
Antes de chegarem a Jerusalém, havia um caminho de obstáculos a ser percorrido. O caminho para Jerusalém consiste na sua missão, missão para a qual ele chamou discípulos missionários e apóstolos. Sua missão não foi só a sua missão, mas a missão de todos aqueles que comungaram e comungam com ele. Portanto, ele tomou a firme decisão de chamar e enviar discípulos. Discípulos que iriam com ele para Jerusalém. Iriam antes, durante e depois dele, o que significa a continuidade da sua missão. Assim sendo, o texto mostra Jesus enviando mensageiros à sua frente. Esses mensageiros tiveram dificuldades, simbolizadas na rejeição por parte dos samaritanos, habitantes do povoado onde eles buscavam hospedagem para Jesus. Diante dos obstáculos e das dificuldades, nem sempre temos o discernimento para tomar decisões acertadas. A primeira reação é agir movido pela emoção ou pela decepção, raiva ou descontentamento pela rejeição sofrida. Assim, Tiago e João queriam resolver no braço a situação, mandando que descesse fogo do céu para acabar com eles. Mas esse não é o método de Jesus. Jesus não usa de violência na sua missão. Não é com violência que vamos implantar o reino de Deus. Por essa razão, Jesus os repreendeu e eles partiram para outro povoado. Porque por que agir com violência quando há tantas outras formas mais brandas e mais justas para resolver a situação? Temos aqui uma das primeiras lições desse evangelho para o seguimento. Quem segue Jesus não pode ser pessoa que quer resolver as coisas pela emoção. O bom discípulo busca uma saída diante dos obstáculos ou das rejeições, um jeito para resolver o problema sem maiores consequências. Cabe aqui avaliar como anda nosso procedimento no seguimento de Jesus. Somos equilibrados nas decisões? Agimos com racionalidade diante dos problemas, das agressões ou rejeições? Sabemos tomar decisões diante das dificuldades? Responder essas questões nos ajuda a amadurecer na fé e no seguimento de Jesus. A segunda parte do Evangelho traz três diferentes atitudes diante do chamado ou da decisão de seguir Jesus. Enquadramos-nos em alguma delas? Já tivemos atitudes semelhantes em algum momento? Vejamos. Enquanto Jesus e seus discípulos iam andando para Jerusalém, isto é, enquanto eles desenvolviam sua missão, alguém se propôs a juntar-se a eles e segui-los aonde quer que fossem. Ou seja, parecia ser alguém bem disposto a seguir Jesus. Quantas vezes aparecem pessoas da comunidade cheias de entusiasmo, prontas para ajudar em qualquer trabalho pastoral? Mas muitas vezes essas pessoas não têm noção do trabalho e pensam que obterão alguma vantagem com isso. Querem seguir Jesus movidas pelo interesse ou pelo entusiasmo passageiro, vivido em algum momento de emoção, mas não estão preparadas para os desafios. Assim aconteceu com esse alguém, entre aspas, que poderia ser qualquer um de nós, que se prontificou a seguir Jesus. Jesus logo alertou: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Lucas 9:58. Com outras palavras, Jesus diz que se você está procurando segurança, vantagens ou bens materiais, desista, pois eu não tenho nada dessas coisas para lhe oferecer.
Quantas são as pessoas que seguem Jesus interessadas mais naquilo que podem receber do que preocupadas em ajudar ou a somar com ele na missão? O outro Jesus faz o convite: siga-me. Este pede um tempo para sepultar seu pai. Ou seja, são aqueles que esperam que os pais morram para depois decidir seguir Jesus. Se todos os jovens que optam pela vida religiosa ou sacerdotal esperassem seus pais morrerem para decidir seguir a vocação, não teríamos religiosos, religiosas ou padres. A decisão de seguir Jesus não pode estar condicionada a nenhuma outra situação. Como fez Eliseu, precisamos nos despedir da família e dos amigos e seguir prontamente. Jesus mostra na resposta dada ao que ele chama, que o tempo se encarrega das coisas. Às vezes ficamos preocupados com certas situações e deixamos de confiar plenamente na providência divina. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Deus proverá, basta que nos coloquemos à disposição dele e confiemos na sua providência. O mais importante é anunciar o reino de Deus. O resto pode esperar. Temos ainda no evangelho de hoje outra pessoa que se dispõe a seguir Jesus, mas que antes quer se despedir do pessoal da sua casa. Vemos nessa pessoa alguém parecido com Eliseu, que pediu a Elias para ir se despedir de seus pais e amigos antes de segui-lo na missão. A resposta de Jesus também faz uma alusão a Eliseu, quando ele se refere ao arado. Eliseu estava arando a terra com uma junta de bois. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, pois corre o risco do arado sair dos trilhos e provocar danos à plantação ou fazer um serviço mal feito ou outros incidentes. Jesus usou essa comparação para alertar os indecisos, os que ficam presos a outras coisas quando vão para a missão. Quem vai para a missão precisa se libertar das amarras e não ficar preso às coisas que deixou para trás, pois corre o risco de não ser um bom missionário, pois estará com o corpo na missão e a cabeça noutro lugar. O missionário precisa estar completamente livre para a missão. Assim, a resposta de Jesus a essa terceira pessoa que se propõe a segui-lo serve também para nós avaliarmos nossa caminhada missionária. Será que aprendemos a desapegar? O desapego não é algo fácil. Desapego não é tornar-se insensível, pelo contrário, é tornar-se sensível para as coisas que realmente precisam de nós. Quem tem essa consciência não pensa duas vezes antes de dar uma resposta a Deus e, quando responde ao chamado, se entrega totalmente a Ele. É o que nos propõe a primeira leitura e o Evangelho de hoje. Precisamos ser livres para servir, diz Paulo na segunda leitura da carta aos Gálatas. Fomos chamados para ser livres. Somos livres para decidir seguir ou não a Cristo. Mas se decidimos, então não podemos ficar presos às coisas que deixamos, por mais valiosas que elas tenham sido para nós. Porém, a liberdade da qual nos fala Paulo não pode ser desculpa para nos acomodarmos e vivermos satisfazendo apenas os nossos instintos egoístas. Quem assume seguir Jesus, assume servir aos irmãos. E nesse serviço não cabe o egoísmo. Por exemplo, quem se consagra a Deus como padre ou religioso, religiosa, não pode pensar apenas em si, buscando se acomodar nas estruturas da vida eclesial. É preciso fazer com que a estrutura eclesial e toda a sua vida estejam a serviço dos irmãos.
Pessoas consagradas que vivem uma vida de mordomias e não se dedicam a servir os irmãos são um contra-testemunho e celebram indignamente a própria liturgia, diz o documento 71 da CNBB. O Papa Francisco tem chamado a atenção para essas questões, de modo que muitos se sentem provocados por ele a sair do seu comodismo ou vida burguesa e se lançar a serviço dos pobres e marginalizados, dando testemunho através de ações concretas da sua vida de despojamento e dedicação ao semelhante. Precisamos estar a serviço uns dos outros e não apenas das leis, diz Paulo, pois toda lei encontra sua plenitude num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Pois se vivemos mordendo e devorando uns aos outros, nos destruímos mutuamente. E de nada servirá a nossa suposta consagração ou seguimento a Deus, diz Paulo. Cabe aqui pensar sobre a vida religiosa e sacerdotal e na vivência de comunidade propostas pela igreja. A igreja é lugar de pessoas que querem servir a Deus e aos irmãos. Quem nela está e não procede dessa maneira deve se converter ou não permanecer na igreja. Pois permanecer na igreja e provocar escândalos é algo que desagrada profundamente a Deus e aos que creem na proposta cristã. De acordo com a segunda leitura, devemos viver na igreja segundo o Espírito, não seguindo nossos instintos egoístas. Portanto, deixemo-nos conduzir pelo Espírito de Deus e assim não estaremos mais submetidos apenas às regras e normas, mas ao amor fraterno que forma a comunidade de irmãos. Querido irmão, querida irmã, que a nossa vida cristã de pessoas consagradas ou não, seja uma vida de doação a Deus e ao próximo. Que possamos responder sempre com solicitude ao chamado de Deus. Deus passa no cotidiano de nossa vida e nos entrega o manto da responsabilidade com o próximo. Saibamos, como Eliseu, responder a esse chamado e ser fiéis a ele até o fim. Quanto às demais coisas e situações da nossa vida, Deus proverá. Ele apontará o caminho e conduzirá tudo a seu tempo, de modo que tudo saia conforme a sua vontade. Assim poderemos rezar confiantes, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E terminando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, torna-me forte e decidido para superar os empecilhos e estar inteiramente à disposição de Jesus e segui-lo quando me chama. Amém.